Salve, salve, galera nostálgica, salve, salve, nossos amigos Nerdola, toda a comunidade geek, Serjão na área e o amigo Mário Pedro Biblioteca, não é aquele Mário do armário não, é o Mário do Mário. Com certeza. E aí, Pedro, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, eu falo Botafogo, tô brincando, tô zoando. Não tá zoando, Pedro é botafoguense de coração, mas eu sou Mengão. Porém, esse preto e branco aqui atrás não quer dizer Botafogo, quer dizer DN Degrau Nerd, nossa logo preto e branco que você já conhece muito bem. Antes de mais nada, qual é o tema de hoje, Pedro? A gente vai falar um pouquinho hoje da política brasileira. Principalmente a eleição de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, Serginho, antes, eu vou pedir um agradecimento aqui à amiga da minha mãe, por ter mandado pra gente o papel de parede. Eu agradeço. O papel de parede preto e branco aí para enfeitar nosso cenário, novo cenário na DN Degrau Nerd. Sim, é o único canal que tem vários cenários. Com certeza. E assim, a gente já pode voltar para a programação normal, Serginho. Então já é, galera. Pedro, surpreendentemente, né, o candidato Pablo Marçal, ele não ganhou a eleição em São Paulo. Sim. Porém, a gente especulava-se e até conversava nos bastidores antes da eleição que ele era o mais cotado, porque ele fez uma movimentação muito grande na internet, teve o apoio massivo da direita e, na minha opinião, ele merecia ganhar. Porém, ele não foi para o segundo turno. E a gente vai apontar alguns erros aqui que ele cometeu. Na nossa opinião, nossa humilde opinião, alguns erros que ele pode ter cometido para não subir ou ir para o segundo turno. Sim, a gente não é especialista de nenhuma emissora. Isso. A gente não tem anos de estudo, a gente só é palpiteiro agora de política. A gente vai passar um pouco do que a gente acha, né? E talvez uma boa parcela da comunidade. Acha. A gente sabe que o Pablo Marçal ele chegou como um furacão, literalmente, falando muitas coisas que as pessoas queriam falar. E ele, por causa disso, de um modo muito mais agressivo que o padrão que a gente conhece hoje em dia, ele conseguiu muitos seguidores, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Ele virou um fenômeno gigantesco, no caso. Por causa disso, a gente achou, por tese também, que ele poderia ganhar essa eleição em São Paulo, no caso, mas a gente se enganou, né? Como a maioria pensou isso e se enganou, não é, Serginho? Na nossa opinião, na nossa humilde opinião, vou contar um pouquinho a trajetória dele. Teve um dos debates que ele mostrou a carteira de trabalho para o candidato Boulos, do PSOL, e isso aí viralizou demais em todas as redes sociais, criando vários movimentos. A gente sabe que o candidato Boulos do PSOL é um assíduo movimento do grupo MST e tal, e tem a política de contrária ao pessoal da direita. Então, Boulos, na minha opinião, estava meio que descartado nessa eleição. Eu achava que ele não conseguiria ir para o segundo turno. O candidato Ricardo Nunes foi para o primeiro turno, para o segundo turno com mais votos do que todos, porque teve o apoio também de uma boa parte da direita, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, né? Que ainda é muito forte a opinião do Bolsonaro dentro da política nacional. Então teve o apoio da direita. Então tínhamos 3 candidatos de direita disputando a eleição de São Paulo, que era o Nunes, que é meio termo, ele apoia algumas agendas de esquerda, mas ele tem uma política boa com a direita. O Pablo Marçal, que é direita, e a Marina, que foi boicotada, na minha opinião, em vários debates. Eu achava que ela tinha que participar de todos os debates, tendo em vista que ela também teve uma boa quantidade dos votos, tá? Quase se igualando ao da Atena, e a Tabata. Sim, mas, cara, eu acho que assim, eu não estou desmerecendo a Marina nesse ponto, mas ela era muito pouco conhecida. O Pablo Marçal, ele começou a ser conhecido por causa da polêmica que foi criada. Que ele criou, que se gerou com isso. Entendeu?
Ela não, ela ficou muito escanteio, tanto que o Datena, a gente até falou isso no canal, que foi a cadeirada que ele deu, foi o ponto mais ápice dele, entendeu? Se você for ver. Então, assim, ele também, pela média que a gente via ali, eles dois eram os candidatos mais fracos ali daquela... Ele, mas ela... Os três. E a Tabata também. A Tabata, a Marina e o Datena. Eram os candidatos mais fracos. A nossa opinião, humilde opinião, que o Datena, ele jogou uma carreira de anos como jornalista, se envolvendo na política e defendendo bandeiras políticas. Então, eu acho que a candidatura do Datena foi um tiro no pé. Sim. A não ser que ele busque mais à frente uma secretaria, talvez um ministério, alguma coisa ele galgue. Talvez o que ele plantou agora nessa candidatura, mesmo sabendo que não ia ser eleito, talvez uma parceria se a esquerda continuar no comando do Brasil. Sim. Entendeu? O que ele sabia é que, de verdade, os dois candidatos que seriam os mais fortes nesse ponto, antes do furacão do Pablo Marçal aparecer, era o Nunes e o Boulos. Porque o Boulos, ele tinha o apoio do presidente e de uma boa parte de a maioria da esquerda, posso assim dizer. Então, assim, a gente ficou... E acho que assim, é até impressionante na minha visão... o Pablo Marçal chegar em terceiro lugar nesse ponto. Galera, vou tentar passar uns dados aqui. Na frente, 29%, um pouquinho a mais, o candidato Ricardo Nunes. O candidato Boulos, 29%, um pouquinho a menos. Sim. Pablo Marçal, 28%. Tabata Amaral, 1,9%, Marina 1,5% e o Datena 1,8% das intenções de voto, dos votos computados na urna. Sim. Eu acho que o que fez a diferença ali foi os candidatos no último lugar. Foi os pequenos candidatos que levou uma boa parte dos votos. Comeu o público. Eu acho que se esse 1,5% da Marina, que é a direita, se aliasse ao Pablo Marçal, talvez ele disputaria com o Ricardo Nunes a segunda eleição. Ou talvez ele também poderia, o Boulos também poderia ter pegado também o da Tabata também. É verdade. A gente ia ter o mesmo resultado parecido. Então, o que a DN Degrau vai teorizar aqui e talvez seja de confirmado? O Pablo Marçal, ele vai apoiar o Ricardo Nunes, com certeza. Eu acredito nisso. E ele apoiando o Ricardo Nunes vence esmagadoramente. Por que vai sobrar para o Boulos? 1% da Tabata, 1% do Datena. Com certeza, os que votaram na Marina não vão votar no Boulos. Os vão votar também no Ricardo Nunes. Sim. Então eu vejo no cenário para o segundo turno 29% mais 28% mais 1,5% de apoio para o Ricardo Nunes. Então eu acredito que o Ricardo Nunes vai ganhar a prefeitura e se ele não tiver o coração tão peludo, e ele não vai ter, porque o nome disso é política, ele vai chamar o Pablo Marçal para conversa e vai pedir apoio, porque 28% é muita coisa e decide o campeonato, né, Pedro? Com certeza. Se o Pablo Marçal amanhã, a gente está teorizando a política, mas acontece. Amanhã eles soltam na internet. Porque também a gente não sabe porque a gente está gravando isso, então... Política é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido. Mas Hoje a gente está falando, hoje aqui, eu vou falar para você o dia. Hoje a gente está gravando hoje na segunda, pode ser que daqui a 2 minutos o cara fale e a gente já perdeu a informação. Mas, vou falar isso. Se amanhã o Pablo Marçal, em qualquer rede social, eu estou apoiando o candidato tal. Cara, tenho quase certeza que uma boa porcentagem do público dele, ou quase 99%, vai apoiar aquele cara. Entendeu? Com certeza. Eu não boto 100%, porque sempre tem 2 ou 3 ou uma porcentagem que não vai. Entendeu? Mas se for isso,
a gente tem certeza que quase 90% do público dele vai apoiar o cara. Mas a gente só está teorizando se for na política, porque a gente ainda vai ter eleição, ainda vamos para o segundo turno, então a gente só vai saber disso quando acontecer. Nas próximas semanas, nos próximos dias, né? E se acontecer alguma coisa, a gente vem falar com vocês, no caso. É verdade. Falar um pouquinho do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro só tinha 2 candidatos. Posso-se dizer que só tinha 2, né? Não, o resto... Os outros candidatos não tinha força nenhuma. Não tinha muita força. Não tinha mesmo, eu vi o debate. Era o Ricardo Nunes, era o Eduardo Paes e o Ramagem. Ramagem era um candidato representado pela direita, que, porém, eu não senti apoio do grupo da direita apoiando o Ramagem, né? A não ser o Pablo Marçal, que se pronunciou em poder apoiar o Ramagem, que fez ele crescer um pouco mais. Mas a gente sabe que o Eduardo Paes... Tem seus modos de pensar e a gente não vai entrar nesse mérito. Então, o Eduardo Paes, ele tem um jeito de administrar, ele é um cara que mostra na prática que faz algumas coisas em prol da população, mas... A gente não vai discutir aqui o trabalho dele e a arquitetura dele, porém, não tem muita coisa que a gente pensa e a gente não pode falar aqui, porque isso pode prejudicar a gente. Então, eu vou ser sincero para você, eu sou direita, apoio a direita, independente de qualquer coisa. Eu sou feirante, eu sou ambulante, entendeu? E o Eduardo Paes, ele tem uma política contra isso, entendeu? Uma coisa é você tirar o camelô de frente de uma loja que vende a mesma coisa que você. Outra coisa é você deixar centenas de famílias desempregadas sem ter um meio de vida. Então, eu peço muito a Deus que ele abandone um pouco, não abandone, mas que não seja tão perseguidor nessa política dos camelôs, dos feirantes, que ele deixa a gente trabalhar, porque a gente vive disso honestamente, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e vem por comentário. Se vocês acham que a gente falou alguma besteira, é legal. Pode vir os haters, pode vir a galera que nos apoia, pode vir nossos amigos. É de suma importância a participação de vocês. E se não tiver o que falar, deixa um emoji lá, já ajuda bastante. Um oi, um olá, um obrigado, alguma coisa. Isso ajuda bastante o algoritmo. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.